Bom dia, queridos, na graça de Jesus, que tudo esteja em paz aí na sua vida, na sua casa, em tudo à sua volta. Nós vamos iniciar, nesse trimestre, o estudo da vida do apóstolo Paulo, e essa primeira lição do mês de abril e do trimestre vai nos falar sobre a conversão que mudou o mundo. A vida desse homem narrada através do Evangelho nos dá e nos traz grandes lições. Vamos agradecer a Deus, através da oração, pela vida de homens e mulheres dedicados à proclamação da palavra, a palavra de Deus que é verdade, a palavra de Deus que traz paz, certeza, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o salmista. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, somos imensamente gratos por estarmos nesse dia, Pai, que o Senhor nos permitiu despertar, para meditar na Tua Palavra e aprender um pouco mais com ela. E através dela, Senhor Deus, fale aos nossos corações. Seja com a vida de cada um, Pai, que nesse momento, junto conosco, estará estudando a Tua Palavra, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, olhando para a vida desse homem, chamado Paulo, que teve uma transformação, uma mudança de vida, porque teve um encontro com Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a direcionar todas as coisas que estão além das nossas forças, iluminando a mente de cada um de nós para compreender a Tua Palavra, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Esteja, Senhor Deus, com todos que estão no poder, presidente da República, os governadores, os prefeitos, seja com aqueles que estão hospitalizados, lembrando agora também do pastor Sócrates, seja com ele, ó Senhor Deus, sustentando ele ali no leito, Senhor Deus, de enfermidade, e não somente a ele, mas todos aqueles que estão precisando, Senhor Deus, serem curados, estarem com a sua saúde restaurada. Muito obrigado por aqueles que, durante esse final de semana, Senhor Deus, completou um ano de vida. Muito obrigado por aqueles que durante a semana completaram um ano de vida. O Senhor nos permitiu e permitiu a cada um completar, Senhor Deus, mais um aniversário. E através desse estudo, Senhor Deus, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. A conversão que mudou o mundo. Essa conversão de Paulo, narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai nos falar algo tão precioso, o encontro. Nós precisamos sempre lembrar é que não se pode sair do mesmo jeito quando se tem um encontro com Cristo. É impossível ficar do mesmo jeito. É impossível ter o mesmo tipo de vida. É impossível ter o mesmo tipo de pensamento, de ações. Então, em nome de Jesus, vamos olhar para Atos, capítulo 9, de 1 a 6, que fala sobre a conversão de Saulo, que não teve o nome trocado, né? Cidadão romano, cidadão hebreu. Paulo, Saulo, Saulo e Paulo. A mesma pessoa, o mesmo homem, mas que teve a sua história transformada devido à sua conversão. Atos 9, de 1 a 6, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer.
O capítulo 9 de Atos, o texto que acabamos de ler, nos mostra um momento marcante na vida desse homem. Um momento marcante na vida de qualquer pessoa que tem este privilégio de entender o chamado do Senhor. Aceita a chamada do o caminho, não é? No verso 2 aqui diz isso. Estava em plena progressão. E quando nós percebemos o crescimento, não do cristianismo, mas da missão que Cristo deixou na terra, como cristãos, então o cristianismo, o judaísmo, é impactado com uma seita chamada o caminho. Esse termo nos convida a lembrarmos do chamado de Cristo. Esse termo nos convida a lembrar, portanto, ide e fazer discípulos. Enquanto estamos no caminho, fazemos discípulos. Nos lembra isso. É o vinho novo que sai do odre velho. Exatamente isso. O fato é que de ter 3 anos após a morte de Jesus, homens e mulheres vivendo no caminho. Vivendo no caminho. Mas era necessário acontecer algo na vida desse homem chamado Paulo, que nos mostra o que é ou o que acontece quando alguém tem um encontro verdadeiro com o Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus. Essa seita chamada do caminho, não é? Que eram os cristãos daquela época. Pregavam o Cristo crucificado e isso despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 vai nos mostrar que seu estado emocional, como diz aqui o verso 1, enquanto Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Paulo estava irado, emocionalmente abalado. Um homem contra Cristo. Termina a sua vida pregando esse Cristo. Quando nós percebemos a narrativa de Atos capítulo 9, não é? E nós olhamos para o verso 1 e vamos perceber esse homem chamado Saulo ainda emocionalmente respirando ódio, emocionalmente respirando vontade de acabar com essa nova religião que surge. Mas não é uma nova religião que surge. Nós não estamos ali, nesses 3 anos após a morte de Jesus, vendo o cristianismo como conhecemos ele hoje. Realmente, os do caminho, os messiânicos, os do caminho, os cristãos. Se nós olharmos hoje para o cristianismo, nós vamos perceber que muito se está distante do caminho. Se nós olharmos para a religiosidade que cerca a nossa nação e o mundo, estamos distante do caminho, do cristianismo. De ser cristão. Do cristianismo não, de ser cristão. O caminho não morre. Porque tem homens e mulheres dispostos a morrer pela fé que conseguiram, pela fé que receberam. Foram transformados por alguém que veio mostrar o caminho, a verdade e a vida. Sendo ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Então, na nossa caminhada como seres humanos aqui na Terra no século XXI, e todos aqueles que já passaram por essa Terra, e alguns não estão mais aqui, outros ainda estão aqui, somos devedores a esse homem chamado Saulo, que passa a ser chamado de Paulo. Mas lembrando, o nome dele não foi trocado. Ele é Saulo e Paulo, Paulo e Saulo. Para que possamos entender e lembrar aqueles que já sabem da narrativa, ele passa a usar o seu nome gentio, Paulo, porque ele foi chamado para pregar aos gentios. Ele prefere não usar o seu nome hebreu, Saulo. Ele prefere sim usar o seu nome gentio romano, Paulo,
para poder alcançar as nações que não eram, né, judias ou judaicas. Alcançar esse povo. Mas lembrando que esse homem orava, chorava pelos seus, pelo seu povo, pela sua nação. Lembre sempre disso. Nós estamos num momento agora tão delicado de chorar, de orar, de interceder pela nossa nação, pelo nosso povo. Que o Brasil realmente possa ter um encontro verdadeiro com Deus. Entender que Jesus veio mostrar o Pai, revelar o Pai. E aí desta maneira e desta tal maneira esse ódio vai crescendo, mas quando nós percebemos o final da caminhada desse homem, nós vamos ver esse homem pregando, falando, pregando o amor de Deus, anunciando o Evangelho. Aquilo que ele perseguia, né? Aquilo que ele lutava contra, passou a ser um guerreiro a favor. Então, criado aos pés de Gamaliel, e vamos entender a infância desse homem, desse menino. Pouco se sabe da infância de Paulo, pouco se sabe, não é, da sua história como criança, como adolescente, mas vamos olhar para a cultura daquele povo e vamos entender como era criado um menino na cultura daquele povo. Então, com 5 anos de idade, foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. É isso mesmo. Com 6 anos foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 anos foi instruído na lei oral. Aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. E assim começou a sua carreira de judeu ortodoxo. Sabemos que há muita discussão em relação a essa instrução da lei oral. Não é se existia ou não existe a lei oral, mas o sentido aqui da palavra, o pastor Exaltino, né, em memória dele, né, o pastor Exaltino, que é o autor dessa lição, é um homem de Deus, e ele já não está mais conosco, né, já é falecido, mas estamos usando essa revista, né, porque a que foi impressa não foi possível de ser entregue devido à falta de locomoção, não é, e a impossibilidade de locomoção, né, para chegar até as igrejas. Então, quando aqui fala que aos 10 anos foi instruído na lei oral, ou seja, naquela transmissão de família para família, de amar a Deus, de honrar a Deus, é nesse sentido. É nesse sentido. Não é? Ensine o menino andando, deitando no caminho, é isso que está querendo dizer. Transmitindo aquilo que já está no coração, pai transmitindo para o filho, família transmitindo para os seus familiares. É nesse sentido. Não é essa discussão teológica que vemos aí, se existia antes lei oral, não é, ou não existia lei oral. E não quero entrar nesse assunto. Simplesmente dizer que era uma transmissão, como diz lá. Né? Transmita. Ao deitar, ao levantar, quando estiver andando. Quando você estiver, fale, não é, aos seus filhos a palavra de Deus. Então, com 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como um rabino, né? Eu sou judeu, ele mesmo diz, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nessa cidade, não é? Instruído aos pés de Gamaliel, ele diz isso, instruído aos pés de Gamaliel, não é? E conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje, Atos 22, verso 3. Então ele era um homem zeloso, religiosamente zeloso. Tudo que ele fazia, ele estava no pensamento que estava agradando a Deus no que ele estava fazendo. Lá estudou com Gamaliel. E mesmo, não é, de Atos 22, 33, 40, que alguns dizem ter sido cristão oculto, Gamaliel, Paulo tinha uma irmã morando lá na cidade, Atos 23, 16. Então a hospedagem lá não seria nenhum problema para o jovem Saulo. Criado, como ele mesmo diz, irrepreensível segundo a lei. Mas quem foi Paulo? Quem foi ele? Na primeira década da sua era havia 2 meninos. 2 meninos. Em cidades diferentes. Um em Nazaré e outro em Tarso. Sem que um soubesse do outro. E o primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois. O judaísmo.
e pôs a vida em função dele, a ponto de dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Graças ao segundo, Saulo, Paulo, sabemos muito do primeiro, Jesus. E conhecemos e passamos a conhecer muitas coisas e questões que são narradas sim nos evangelhos. Mas o livro de Atos nos mostra a jornada de Pedro e de Paulo. E alguns que acompanhavam esses homens. Mas chega um momento que Pedro sai de cena e entra Paulo. Eu sou judeu, diz ele, natural de Tarso, uma cidade insignificante da Cilícia, insignificante. Mas Saulo não era um qualquer. Orgulhava-se da sua descendência religiosa e da sua cidade natal. Pela cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Responde ele: sou. O tornou o comandante a dizer: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Atos 22, 27 e 28. Era cidadão romano, com todos os direitos de um cidadão romano. E pela sua cultura, segundo os outros, fazendo ele, deste modo, sua defesa, em momentos de ataque, em momentos de dor, em momentos de angústia. Mas Saulo, sempre confiou em Cristo a partir do momento que a sua história é mudada, do encontro que ele tem com ele em Damasco. Seus juízes atestavam sua vasta cultura. Era um homem culto, conhecedor. Ele mesmo fala, né? Eu poderia falar de várias línguas, mas eu prefiro falar a língua que o povo entenda. Lembra dele? Cultura, conhecimento, retidão. Então, pela sua religião, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Filipenses capítulo 3, 5 e 6. Membro de seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. Fariseu. Espiritualmente, diz o seguinte: pois eu sou o menor dos apóstolos após o encontro. Interessante é que a sua vida se inicia com esse rancor no coração, né? Esse respirar ameaça na sua vida. Ele começa assim como um príncipe dos pregadores, ele começa assim como um principal dos discípulos, mas depois ele começa a entender o seu caminho. Ele começa a entender o seu chamado, ao ponto de dizer: primeiro, segundo a lei, sou irrepreensível. Era irrepreensível. Mas espiritualmente, ele passa a dizer: eu sou o menor de todos. Aquela ideia de que João Batista nos apresenta, que ele cresça e que eu diminua, é apresentada na vida do apóstolo Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos. Está começando a ficar no ponto certo. Não é? Quantas pessoas se acham por causa do seu conhecimento, quantas pessoas são arrogantes por causa da sua cultura e da sua vida financeira, quantas pessoas são arrogantes com as outras, se achando melhor do que as outras, quantas pessoas dizem: não é, eu não posso ouvir alguém que tenha menos conhecimento do que eu, conhecimento humano. E nós estamos diante de um homem com vasto conhecimento humano, que foi chamado para usar esse conhecimento para a glória de Deus, ao ponto de dizer: eu sou o menor de todos eles. Isso é amadurecimento. Isso é estar maduro, pronto para proclamar o Evangelho transformador. Extraordinariamente, era um homem de grande capacidade de trabalho, de grande capacidade espiritual, zeloso, judeu radical. Sua conversão direcionou toda a sua mente para Cristo. Para Cristo.
E aí, quando nós percebemos esse chamado, quando nós percebemos esse amor, quando nós percebemos que o Senhor convida cada um para viver de acordo com a vontade dele, entendemos que ele é convidado a caminhar com Cristo e com aqueles que estão ao seu redor, à sua volta. Graças a Deus que ele está comigo, não é? Aquele que, como diz aqui no início, respirava ameaças e perseguição. O interessante é que quando olhamos para a narrativa aqui, no caminho de Damasco, nós ouvimos o próprio Cristo dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Saulo estava perseguindo Cristo? Cristo? Diretamente Cristo? Percebemos aí a ideia da representatividade que esquecemos. Não é? Paulo não estava perseguindo Cristo na terra. Cristo já havia há 3 anos, né, ido aos céus, sentado à destra do Pai. Não é? Então, ele não está perseguindo fisicamente Jesus. Ele está perseguindo a representatividade de Cristo na terra, os seus discípulos. E aí nós vamos entender muita coisa em relação a isso. Quando nós olhamos para a representatividade que o povo de Deus tem na terra, quando nós passarmos a entender verdadeiramente quem representamos, vamos viver de uma maneira totalmente diferente. Vamos buscar Deus de uma maneira totalmente diferente. E vamos buscar o outro de uma maneira totalmente diferente. Então, enquanto uns compravam a cidadania romana, ele era de dupla cidadania. De dupla cidadania. Lembrando mais uma vez, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade intelectual, ele era um homem perfeito. Mas quando ele passa a ter um encontro com Jesus, e ele aqui no caminho de Damasco, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Engraçado, né? A partir do momento que ele tem um encontro que transforma a sua história, ele passa a obedecer. Uma voz que apareceu para ele. Né? Entra na cidade. Cego, né? Ele vai cego ali para a cidade. E aí, como alguns costumam dizer, ele cai do cavalo. Aqui não disse ele caiu do cavalo, do camelo. Ele simplesmente cai. Do que não sabemos. Né? Ele poderia estar num cavalo, poderia estar num camelo, ele poderia estar caminhando e tropeçado. Então não vamos colocar nada além do que está registrado. Né? Ele simplesmente cai. Sofre uma queda. E através dessa queda, ele é transformado porque Cristo diz para ele: Eu sou Cristo a quem você, ou Jesus, a quem você persegue. E aí a ficha dele cai. Peraí, eu estou perseguindo Jesus? Eu estou perseguindo os discípulos, não ele. Representatividade. Ô povo de Deus, que nós possamos lembrar disso. Não é? Nós estamos como representantes de Cristo na terra. Representando Cristo na terra. Representatividade. Isso é uma palavra que precisamos lembrar. Não é? Que não nos faz deuses, mas nos faz humildes servos. Então, várias e várias vezes, esse homem se demonstra um homem focado no sobrenatural de Deus, mas vivia uma perseguição que era necessário sair do seu coração. Vivia uma ortodoxia que lhe cegava os olhos. Infelizmente, lhe cegava os olhos. Intoxicado por isso. E aí precisamos lembrar que Paulo é convidado a Jesus. Através do impacto que ele recebe, foi impactado, levou um choque. Não é? Ele leva um choque para que ele pudesse entender que Cristo estava vivo. Estava vivo. E a quem ele perseguia estava vivo. O ódio que estava no seu coração agora se transforma em uma ternura de anúncio e de renúncia. Não é? Tudo que eu sei, tudo que eu adquiri até agora, considero como esterco para conhecer a graça de Cristo e levar ela conhecida
Lembra? Trago no corpo a marca de Cristo. Que privilégio poder entender isso. Então, quem tem um encontro real com Jesus, prova a graça. Prova a graça. Quem tem um encontro real com Jesus, passa a viver pela graça. Quem tem um encontro real com Jesus é transformado pela graça. Uma palavra de Paulo merece nossa atenção, por sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Há dois limites nela: perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco. No caminho de Damasco. Interessante, né? No caminho de Damasco ele perseguia os do caminho, os discípulos. Perseguia os dos discípulos. Então essas três narrativas, desse momento que ele viveu, não é? Ou seja, há esses dois limites, na verdade, não é? O perseguidor da igreja e o apóstolo. Uma mudança radical na vida de uma pessoa. Mais uma vez lembrando, quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, não fica do mesmo jeito. É impossível ficar do mesmo jeito. Então a mudança do seu caminho acontece no caminho de Damasco, a caminho de Damasco. E aí há três narrativas apresentadas da sua conversão. Em Atos capítulo 9, quando estamos aqui lendo, de 1 a 19, narrado por Lucas. Atos 22, de 1 a 16, contado pelo próprio Paulo, no seu discurso ao povo de Jerusalém após a sua prisão. E em Atos 26, de 10 a 18, em Cesareia, contada por ele também, diante de Agripa e de Festo. Ele dá testemunho da sua mudança. É isso que o mundo precisa ver em nós. Testemunho da nossa transformação. Testemunho da nossa história mudada, transformada, que passou a produzir frutos dignos de quem se arrependeu. Lembrar sempre disso. Muitos tentaram desacreditar a sua experiência de conversão. Muitos tentaram desanimar ele na caminhada, agora não de perseguição, mas de proclamação de Jesus Cristo crucificado, morto e ressurreto, ou ressuscitado. O evento foi sobrenatural, tão marcante na vida dele, que todo momento que ele tinha oportunidade, ele falava. Ele falava. Anunciava a sua conversão. E mais uma vez lembrando, em 3 momentos aqui em Atos dos Apóstolos, é narrada essa história da sua conversão. Aqui, não é? Por Lucas, e mais 2 vezes por ele mesmo. Isso marca a vida de alguém. Você lembra o dia que você entregou sua vida a Deus? E reconheceu que o seu Filho Jesus foi enviado para nos mostrar o Pai, o amor do Pai, nos revelar o amor do Pai. E aquele momento que você entendeu o chamado de Jesus, o vinde a mim e vinde após mim, a sua vida mudou, a sua história mudou. Você lembra desse dia? Talvez você foi criado em berço evangélico, como falamos, né? E você não lembra quando foi a sua conversão, não é? Mas com certeza houve um momento que você olhou para você mesmo e percebeu que você estava fora do caminho, andando fora do caminho. Ele, Saulo, odiava sem conhecer o dono daquela voz. Ele conhecia os discípulos de ouvir falar. O dono daquela voz o amava, como ama cada um de nós. Quantos não dão ouvidos a essa voz? Quem ele odiava, quem ele perseguia, o amava. Paulo então pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou aquele a quem você persegue, Jesus. Isso vai mudar a vida desse homem. Que possa mudar e possa ter mudado realmente a sua vida quando você realmente teve um encontro com Jesus. Transformador. Então, o que se pode fazer pelo Senhor? Essa é a pergunta que está na mente desse homem, com certeza. O que eu posso fazer por todos os benefícios que tem me dado? Isso é o que está na mente desse homem.
e que está no coração desse homem. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata. Uma pessoa verdadeiramente resgatada é grata. Uma pessoa que realmente viu a mão de Deus estendida é grata. É grata. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã nos convida a servir. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Paulo seguiu o exemplo da voz que o chamou, que o convidou. Por se achar o menor dos apóstolos, e é fácil de entender isso, porque ele não conviveu com Jesus como os outros apóstolos conviveram, mas sempre foi e buscou aprender com eles, mesmo sabendo talvez até mais do que eles. Culturalmente falando, não é? Socialmente falando, linguisticamente falando, superior a todos eles. Mas foi ali, ao encontro com os discípulos em Jerusalém, para ficar um tempo com eles, e viver com eles, e aprender com eles. Então, a importância da disposição de servir, ele demonstra isso com a sua vida. A conversão de Paulo não foi superficial, ele não foi convencido, ele foi transformado. Não é simplesmente ser convencido da verdade que liberta. Não é simplesmente ser convencido que o Espírito do Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso acontece em Atos dos Apóstolos, esse convencimento às 16 nações. Como eu já falei algumas vezes lá na igreja, que quero compartilhar com você por esse vídeo, não é? O Espírito do Senhor não está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito do Senhor convenceu em Atos, quando ali, naquelas 16 nações reunidas, representando todo o mundo, não é? Entenderam que realmente Deus fez Cristo de Senhor e Messias. Quando Pedro faz o seu discurso evangelístico. É ali naquele momento que a palavra de Jesus se cumpre. Quando vier o Consolador, não é? Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E lá em Atos dos Apóstolos, esse convencerá acontece. Pleno acontece. Acontece ali. Então ele pergunta: o que vou fazer, Senhor? O que farei agora? Não é? Na mente daquele homem, o que eu vou fazer agora? Leva aquele choque, aquele impacto, está no chão, cego. O que vai fazer? E aí Jesus fala assim: fica prostrado não, né? Quantas pessoas estão prostradas aí na sua própria vida, nas suas próprias dúvidas? Levanta-te e vai até Damasco, onde será dito o que você deve fazer. Atos, nos mostra isso. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa, algo em prol do reino de Deus, em prol daquele que o salvou, em prol daquele que o chamou, em prol daquele que o amou primeiro. Como Paulo mais tarde diria: pois o amor de Cristo nos constrange. Esse nos constrange não é simplesmente ficar o rosto vermelho, envergonhado. É mais do que isso. O amor de Cristo nos constrange é no sentido de nos impulsionar a continuar no caminho. Nos fazer viver a vida que Deus quer em nós através do seu Filho Jesus. O amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14, nos lembra que o tempo todo o Senhor está dizendo: levanta-te, continua, eu estou com você. Continue pregando, continue anunciando, continue falando, continue orando, continue sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Continue. Nos impulsiona. Não é no sentido básico do envergonhar, mas principalmente no sentido de nos incentivar a continuar no caminho, a proclamar esse caminho que é verdadeiro, anunciar a palavra de Deus. Quem conheceu esse amor serve-o, ou seja, busca servi-lo muito mais do que antes entendia.
Muitos convertidos hoje, não é? Muitos, mas muitos convertidos hoje querem o quê? Entretenimento. Querem entrar, saltear, pular, cantar. Entretenimento. E o que Deus quer para a sua igreja? Sede de Deus, precisamos lembrar disso. Fome de Deus, o tempo todo. Esses homens, e aqui representado pelo apóstolo Paulo, desejavam o tempo todo anunciar o amor daquele que os amou primeiro. Mas nunca se perguntaram, esses que querem somente o entretenimento, nunca se perguntaram: o que posso fazer pelo Senhor? Aí você vai falar assim: não, você está sendo radical demais, não é? Lógico que tem gente que busca o Senhor, não é? Nada contra a alegria, somos o povo alegre. Nada contra festejar, nada contra nos alegrar, não é? Vamos alegrar com o seu amor, nada contra isso. Mas a questão vai muito mais além. O amor de Cristo nos impulsiona, nos convida, nos constrange a continuar a anunciar aquilo que teve seu início lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. A história continua, e essa história continua buscando pessoas para serem transformadas. A vinda do Filho de Deus na terra não foi em vão. Não foi em vão. Ele veio para buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Então muitos querem ser servidos, mas a vida cristã nos convida a servir. Jesus dá esse exemplo, né? Em Marcos 10, 45, como eu já li. Então, a conversão de Paulo, mais uma vez lembrando, não foi uma conversão superficial. Basta olhar a vida desse homem, não é? Ao ponto de entender que a sua vida, após a sua transformação, só lhe trazia o quê? Açoites e prisões. Mas ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque a sua conversão não foi superficial. O seu encontro foi transformador. Que isso aconteça com você, se ainda não aconteceu, que aconteça com a nossa nação, com cada um que está aqui ouvindo participando conosco desse vídeo. Que a sua vida possa ser transformada, mudada pelo amor de Deus. Paulo passa a falar desse amor, anunciar esse amor, testemunhar desse amor através da sua vida, que foi transformada. Então, para que possamos pensar, analisar, não é? Vamos refletir em algumas coisas no sentido dessa narrativa, não é? Quem és tu, Senhor? O que eu vou fazer? Levanta-te. Essa é a primeira ideia que tem que vir à nossa mente. Levanta-te. Não fique aí abatido, não fique aí prostrado. Levante-se. Deixa Deus te usar. Seja usado e usada por Deus com inteligência vinda dos céus, com capacitação vinda dos céus. Deixa Ele te usar como usou esse homem aqui. Lembrando, cheio de cultura, cheio de conhecimento, não é? Mas ele preferiu, não é, escolher deixar isso tudo de lado para ser um instrumento na mão do Todo-Poderoso. Então, vamos refletir. Mas refletir e agir. Não somente refletir. Vamos pensar, mas não só pensar. Vamos pensar e agir. Nenhum coração é bastante duro. Não é. Para não ser alcançado pela graça. Não é mesmo. Não é mesmo. Não deixemos de orar por pessoas que ainda não tiveram conhecimento de Deus através de Cristo, pensando que eles estão duros demais. Essa pessoa não tem jeito. Quantos falam isso? Você não tem jeito. Quantas e quantas vezes algumas famílias falam isso? Você não vai ser ninguém. Você não tem jeito. Você não aprende. Não é? Pau que nasce torto morre torto. E por aí vai. Mas não há limites. Há limite para nós. Mas não há limite para o Eterno. Não há. O Todo-Poderoso Deus. Não há limite para Ele. Então é necessário pensar e agir. Não vamos desistir de interceder. Mas também não vamos desistir de testemunhar. Que a sua vida, que a minha vida, que as nossas vidas seja realmente testemunho do poder de Deus. Poder transformador que mudou a nossa história.
O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo, que veio revelar o Pai, mostrar o Pai. Estou tanto tempo aqui com vocês, não é? Mostra-nos o Pai. Estou tanto tempo aqui com vocês, estou tanto tempo mostrando o Pai para vocês, revelando o amor do Pai para vocês, e vocês ainda não entenderam? Estou tanto tempo aqui. Só pode ser descoberto esse amor através de Cristo. Messias, o Deus que salva, não é? Aquele que veio salvar. A conversão redireciona a sua, a minha, a nossa vida. Muda a nossa rota. Lembra? Paulo estava indo para perseguir. E no mesmo caminho que ele estava indo para perseguir, ele é transformado. Talvez hoje você está vivendo um caminho de destruição. Talvez você está vivendo um caminho de ódio. Talvez você está vivendo um caminho de rancor. Permita Jesus Cristo te dar um tombo. Falar logo de uma vez. Permita Jesus Cristo te dar um tombo mesmo. Não é? E você entender, não é, que Ele está te erguendo para a glória do nome dEle. Entenda isso. Então, quem é convertido deseja servir a Jesus. Servi-lo. Como Ele veio mostrar o que é servir. Não é? Lembra, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a vontade dEle para nós. Que façamos a vontade do Pai. Não busque a vida fácil. Não é? Largo é o caminho, não é? E a porta que leva à perdição. Estreito é o caminho e estreita é a porta que leva à vida eterna. O caminho é estreito. Paulo passou por esse caminho estreito. E viveu a vida inteira nesse caminho estreito. Mas é prazeroso servir ao Senhor com alegria. É prazeroso se apresentar a Ele com um cântico. É prazeroso saber que Ele é Deus. Soberano, todo-poderoso. Que enviou seu Filho para nos resgatar da nossa vil maneira de viver. Como diz Romanos capítulo 5. Pela fé em Cristo temos paz com Deus. Paz com Deus. Que maravilhoso entender isso. Mas aquele que é nascido do Espírito, lembra disso? Nicodemos? É livre. Jesus conversando com ele, é livre. É livre. Para tomar decisões. E todas as decisões sejam tomadas em Deus. Para agradar ao Senhor. Então a vida cristã é uma vida de dedicação. Mais uma vez, não estou falando de cristianismo, não estou falando de religiosidade, não estou falando de religião. Estou falando da vida que Jesus Cristo veio nos ensinar a viver. Servos, humildes um dos outros. Vida útil para o outro. Prazerosa para nós e para o outro. E aí a pergunta para finalizar. Você já teve um encontro com Cristo? Você já teve esse momento impactante e transformador? Se já, sirva-o com todo o teu coração, com toda a sua vida, com todo o seu entendimento. Se ainda não teve esse encontro, busque hoje esse encontro. Jesus está perto. Ele mesmo disse, estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Paulo vai e passa vários dias com os discípulos. Vários dias. E logo começou a pregar nas sinagogas. Você imagina o impacto na vida das pessoas. Ué, mas esse aí não era aquele que lutava contra? Agora está a favor? Quantos políticos que talvez você odeia? Não é? Quantas pessoas que talvez você odeia? Eu odeio? Sim. Seja sincero, sincera. Quantas pessoas você queria jogar no inferno? Melhor lugar para essa pessoa é arder no fogo do inferno. Né? Quantas e quantas pessoas. Quantos políticos que confrontam a fé da palavra de Deus que é apresentada, que a fé em Deus que é apresentada pela sua palavra. Quantas pessoas contrariam a palavra de Deus. E o que estamos fazendo? Não é? Olha o exemplo que Cristo nos dá. Ele pega um perseguidor, um assassino, não é? Aquele que era contra, e o transforma num servo. Não somente os políticos da nossa nação, que ainda não servem a Deus, de verdade.
mas todas as pessoas possam ser alcançadas por esse amor transformador. E vamos mudar a nossa estratégia. Vamos orar por aqueles políticos que criam leis que contrariam a vontade de Deus. Vamos orar por pessoas que vivem uma vida que contrariam a vontade de Deus. Mas é mais fácil odiar. É mais fácil excluir. É mais fácil se afastar de pessoas que estão perseguindo a Jesus com a sua vida. É mais fácil perseguir. É mais fácil caluniar. É mais fácil excluir. É mais fácil deixar de caminhar junto. Jesus pega esse homem e chama ele para ser apóstolo, servo, um enviado. Que oremos por nossa nação. Que oremos por pessoas que buscam nos aborrecer. Que oremos por pessoas que buscam fazer o mal. Que oremos por políticos que criam leis que contrariam a vontade de Deus. Já imaginou essa gente convertida? Não ao cristianismo, não a uma religião ou religiosidade, mas ao eterno, do Todo-Poderoso Deus. Já imaginou isso? Acontece isso com ele. Não é? Olha quem Jesus escolhe para trazer a palavra a nós, os não-judeus. O perseguidor. O que é contra. Então, tudo aquilo que nós estamos vendo que persegue Cristo e nos afronta, não é? Nos afronta, como homens e mulheres de Deus, assim às vezes falamos, não vamos desejar o mal, vamos pagar o mal com o bem. Vamos orar pela nossa nação, pelos políticos da nossa nação, por cada cidadão da nossa nação, para que o Brasil realmente seja transformado pelo poder de Deus e que possamos ver a paz em nosso país, não somente no Brasil, mas no mundo. Estamos aí vendo tanta coisa acontecer no mundo, sinais acontecendo, né, que estão espantando algumas pessoas, deixando as pessoas impactadas, preocupadas com barulhos que estão ouvindo nos céus. Breve virá. O Senhor breve virá. Ele mesmo disse, não sabe o dia e nem a hora, mas Ele virá. E quando Ele vier, que te encontre transformado pelo poder de Deus. Que Ele nos encontre servos úteis ao seu reino. Que isso aconteça com a nossa nação, transformados pela graça, tendo a sua história de vida, como a minha foi transformada, como a sua foi transformada, como a sua precisa ser transformada pelo poder de Deus. Unicamente a conversão que mudou a história também seja a minha, seja a sua. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos meditando na Tua Palavra. E agora dando início, Senhor Deus, a essa série de estudos sobre a vida do apóstolo Paulo, estaremos nesse trimestre, Senhor, analisando a vida desse homem e aprendendo com a vida desse homem. Então, Pai, use a Tua Palavra revelada a nós, para que possamos Te servir em espírito e em verdade, e sermos úteis ao Teu reino aqui na terra, para que outras pessoas possam ser transformadas, impactadas, terem as suas histórias mudadas pela Tua graça, pelo Teu poder e pelo Teu amor. Ó Senhor, em nome de Jesus, continue a abençoar a cada família, a cada lar, continue a direcionar todas as coisas com a Tua mão poderosa, destra fiel, e muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar nesse dia. Muito obrigado por isso. Seja com cada um, Pai, em nome de Jesus abençoando, e que possamos analisar tudo aquilo que fomos chamados a fazer e que somos convidados a entender através da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus te entregamos esse dia em Tuas mãos. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um. Amém. Deus te abençoe, querido.